Os notebooks da família Lenovo IdeaPad 3 estão há mais de 2 anos entre os mais populares do Brasil e fazem sucesso principalmente entre quem busca um notebook bom, bonito e barato. Neste novo episódio de review do canal que responde a sua pergunta qual notebook comprar, a gente vai te apresentar os pontos positivos e negativos sobre este Lenovo IdeaPad 3i, que tem com ele um processador Intel Core de 11ª geração. Agora a gente vai saber mesmo sobre o seu funcionamento. Então, vem comigo. Antes de mais nada, é importante eu explicar para você, para que a gente fale a mesma língua, um pouco mais sobre as nomenclaturas utilizadas pela Lenovo. Este notebook aqui é um IdeaPad 3i e a letra I indica que ele possui um processador da Intel. Já os modelos IdeaPad 3, sem a letra I, possuem processadores AMD. O código específico desse modelo que está aqui comigo é o 82MD000ABR. E todos que têm os mesmos primeiros dígitos iniciais, que este código que eu te falei, vêm equipados com processadores Intel de 11ª geração. Já os que começam com os dígitos 82MF ao invés de D, vêm com processadores Ryzen de série 5000. Em todos os notebooks da Lenovo, os 4 primeiros dígitos servem para identificar, digamos assim, um grupo de notebooks da família. Como já vimos em detalhe no unboxing, estes Lenovo IdeaPad 3i são todos construídos em plástico na cor cinza, com aparência de aço escovado na tampa e na palm rest. A espessura é de 1,9 cm e o peso total é de 1,65 kg. O restante das medidas você revise na tela. São notebooks discretos e elegantes, ideais para vários tipos de uso. Nesta família, a tampa e a base do teclado apresentam uma flexibilidade considerável ao serem pressionadas, mas isso é bem comum em notebooks focados em custo-benefício. Você pode ficar sabendo quando este ou outros notebooks estiverem com bons preços através dos nossos grupos no WhatsApp e Telegram. É free para participar, gratuito, tem convites no primeiro comentário fixado, na descrição ou então aqui no izinho, e através deles a gente te informa em primeira mão sobre promoções, ofertas, cupons, muitas vezes exclusivos, para que você possa aproveitar rapidamente. Porque boas promoções geralmente duram pouco tempo, algumas acabam na mesma hora. Então ficar sabendo dessas oportunidades de compra rapidamente conta muito. Tem novos convites esperando por você no primeiro comentário do vídeo fixado, na descrição ou então aqui no izinho. Faça parte do clubinho. E agora vamos falar sobre a tela. Mesmo não possuindo ímãs e tendo um relevo que facilita a abertura, fica difícil abrir a tampa com um só dedo, porque o notebook acaba subindo junto. A dobradiça é grande, centralizada e não é pesada, permitindo uma abertura de até 180 graus. As bordas do painel deste IdeaPad 3i são finas nas laterais e um pouco maiores embaixo e em cima. A tela LED tem 15,6 polegadas na proporção 16:9 clássica, com acabamento fosco. A resolução é Full HD de 1920 por 1080 pixels e a taxa de atualização é de 60 Hz mesmo, normal. O brilho é de 250 nits, ou seja, é uma tela bem padrão mesmo. Inclusive, a gente está falando aqui de uma família de notebooks com tela do tipo TN, que é aquela que distorce as cores e não é indicada para quem trabalha com imagens. Várias concorrentes já oferecem telas de melhor qualidade nesta mesma categoria, às vezes com preços bem competitivos inclusive. Então, nesse ponto, a Lenovo poderia melhorar sim nos próximos lançamentos. No geral, é uma tela simples, que vai servir para estudos e escritório, mas já fica meio ruim para assistir filmes e não é indicada para trabalhos que exijam precisão de cores. A webcam tem resolução HD de 720p e conta com um slider de privacidade. E a qualidade dessa câmera a gente vai testar agora. Vamos tirar este adesivinho que está aqui, ele vem com um adesivinho de proteção. E esta, ó, revelando, ó. E esta é a câmera do Lenovo IdeaPad 3i. Eu abri o slider de privacidade que estava fechado por padrão. Então, né, já mostra aí como que fica caso você feche o slider, né? Fica tudo preto e nenhum danadinho te espiona. É uma qualidade mediana de webcam, vai ser útil para videoconferências com uma certa qualidade, mas é isso. Não vai dar para fazer muita coisa com ela. Ela é bem objetiva mesmo nessa questão, né? Ah, só para você ver, ó,
a tampa balança um pouquinho, então conforme eu me mexo aqui, a mesa balança e o notebook também balança um pouquinho, ó. Então fica esse detalhe aí. E vamos passar para o teclado. Teclado e touchpad. É um teclado de membrana com layout ABNT2 e existem teclas numéricas do lado direito, com 4 fileiras. Esta família não conta com teclados retroiluminados, como é padrão da categoria. O botão de Power, ou liga e desliga, fica no canto superior direito, separado do teclado, e não existe leitor biométrico. No geral, consideramos que este é um teclado bem silencioso, com teclas médias e confortáveis, seguindo o padrão de qualidade da Lenovo. Tá aprovado. O touchpad é relativamente pequeno e fica um pouco deslocado para a esquerda da palm rest. Os cliques são leves e silenciosos na maior parte da área do touchpad. Durante o uso aqui da galera, a resposta aos comandos foi bem boa, sem delays. Som. Os alto-falantes entregam um som que não é abafado e nem muito alto, com uma qualidade mediana e graves fracos, o que é bem comum também na maioria dos notebooks. Conexões. Bem, isso a gente já mostrou bastante no unboxing também, então eu vou apenas resumir dizendo que tudo está bem dentro do esperado nessa categoria, com destaque para o leitor de cartões de memória. Só faltou mesmo uma conexão de rede, né, RJ45, para ficar bem completinho mesmo. De conexões sem fio, a gente vai ter o Wi-Fi do tipo AC e Bluetooth versão 5.0. Agora vamos saber o que ele carrega por dentro. Configuração. O processador deste carinha aqui é um Intel Core i3 de 11ª geração, o 1115G4. Ele tem 2 núcleos, 4 threads e 6 MB de cache. Em teoria, pode atingir até 4.1 GHz. Vamos ver se ele vai atingir mesmo. A GPU integrada é a UHD Graphics Xe G4 com 48 unidades de execução, bem básica. Logo a gente vai ver se roda alguns joguinhos. De memória RAM, a gente tem um módulo soldado na placa-mãe. Ele tem 4 GB de capacidade e 3.200 MHz de velocidade. Oficialmente, a fabricante informa que esse modelo com Core i3 suporta no máximo 12 GB de memória RAM, se for instalado um módulo extra de 8 GB no slot livre. Mas já ouvimos relatos de várias pessoas que conseguiram instalar um módulo de 16 GB, totalizando 20 GB de memória RAM no total. O armazenamento em SSD M2 tem 256 GB e é do tipo NVMe geração 3 X4. Os resultados do Crystal Disk Mark você dá uma conferida na tela agora, com taxas de leitura muito boas e taxas de escrita razoáveis. O sistema operacional que vem instalado de fábrica é o Windows 11 Home. De itens adicionais, o notebook acompanha um kit de cabo flat e conector para instalar um SSD ou HDD do tipo SATA, de 2,5 polegadas, no slot SATA 3 que ele possui. Isso facilita muito. No restante da família IdeaPads 3i, de código 82MD, existem modelos com processadores Core i5 e Core i7, memória RAM indo até 16 GB e SSD de até 512 GB, além de sistemas operacionais Windows Home, como é o caso desse daqui, ou Linux. Bem, agora vamos saber como é o desempenho, afinal, deste notebook aqui, deste modelo mais básico com Core i3 nas atividades do dia a dia. Em nossos testes, o sistema levou em torno de 20 segundos para que o notebook ficasse pronto para uso, sem travamentos. Na navegação na internet, foi possível abrir 20 abas tranquilamente, com uma certa lentidão ao carregar, mas depois tudo flui muito bem ao alternar entre elas. Agora sobre o desempenho em jogos, a gente testou tudo na resolução HD de 1366 por 768 pixels e a gente faz isso com todos os notebooks que não são gamers, para poder, sugar melhor o suco da máquina. Os resultados você confere agora. O primeiro jogo testado foi o The Sims 4, com 128 quadros por segundo no baixo, 65 no médio e 32 no alto. Depois foi a vez do GTA V, com 32 quadros por segundo no baixo, 19 no médio e 14 apenas no alto. Dá pra jogar no baixo ali, hein, se insistir. Já o CSGO, que foi o último jogo testado, a gente teve 59 quadros por segundo no baixo, 30 no médio e 21 no alto. Bem, o jogo Fortnite não rodou bem de jeito nenhum, ficando realmente parecido com uma apresentação de slides. Em nossos testes aqui, o processador atingiu seu máximo de 4.1 GHz, indicando que não há travas de desempenho, e isso é um bom sinal. Mas, na maior parte dos nossos testes, o clock do processador se manteve em uma média de 3.5 GHz, e houveram travamentos, com quedas de quadros por segundo. Só que isso pode ser causado também pela pequena quantidade de memória RAM.
no caso apenas 4 GB. Sobre as temperaturas e o sistema de resfriamento, em uso normal, a CPU e a GPU integrada ficaram na faixa dos 37 graus. Já em atividades intensas, elas chegaram aos 65 graus, ou seja, nada com o que se preocupar. Você pode sentir o corpo do notebook um pouco morno aqui na região acima do teclado, perto da dobradiça, que é onde fica o processador, mas é bem de leve mesmo. E mesmo em uso intenso, as ventoinhas não fazem muito barulho. É um notebook silencioso. Sendo assim, o sistema de resfriamento está aprovado. Mas vale lembrar que a gente está falando aqui de um notebook com um Core i3, então naturalmente ele não vai esquentar muito mesmo. Bateria. Por fim, nos testes de autonomia de bateria, obtivemos os seguintes resultados. No mais alto desempenho, com brilho em 100% na tela, 3 horas e 55 minutos. No modo econômico, com o brilho em 30% na tela, rodando vídeos do YouTube somente, 7 horas e 25 minutos. Durante o teste de estresse, no Intel Burn Test, 1 hora e 5 minutos. A fonte de alimentação é pequena, de 65 watts, e um carregamento completo demora em torno de 1 hora e 20 minutos, com o notebook parado e a tampa fechada. E aí, agora é com você. Depois de saber todas as intimidades deste carinha aqui, o que você tem a dizer, qual é a sua opinião final sobre o Lenovo IdeaPad 3i? Você gostou? Não gostou? Compraria? Não compraria? Por quê? A sua opinião é a mais importante de todas. Os modelos dessa super popular família acabam ficando um pouco para trás na parte da qualidade da tela, especialmente quando comparamos com outros modelos concorrentes como os Aspire 5, por exemplo. Mas no geral, são ótimas máquinas com muito mais pontos positivos do que negativos. O destaque principal fica para os preços, que normalmente são bem justos, principalmente para os modelos mais simples. Esse é o foco da família, notebooks básicos. E falando em preço justo, não deixe de conferir o nosso monitor de ofertas, uma ferramenta por onde você consegue ter acesso a todas as principais ofertas do mercado brasileiro de notebooks, e ainda saber se cada uma dessas ofertas estão com preços justos ou não, através das bolinhas coloridas. O monitor de ofertas possui um algoritmo que analisa todas as características do notebook, incluindo o acabamento, se é de metal, plástico, etc. Além de, obviamente, a própria configuração do notebook. Ele coloca tudo isso na balança e prevê qual seria o preço justo para esse notebook. Dessa maneira, passando o cursor sobre as bolinhas, você tem informações sobre aquele preço ali. Caso você esteja buscando alguma coisa específica, você pode ou pesquisar pelo notebook na barra de pesquisa, inclusive ordenar pelos melhores preços, por exemplo, ou você pode usar os nossos filtros para encontrar exatamente o que você está buscando. Ali você pode especificar o processador, a quantidade de memória, enfim, tudo que define exatamente o que você já tem aí em mente. Tem links para esse monitor de ofertas também aqui na descrição. Eu espero que você tenha curtido esse episódio aqui. Se você curtiu, manifeste isso através do gostei. Se você ainda é novo por aqui, se inscreva no canal, seja muitíssimo bem-vindo e ative o sino também para que o YouTube te conte quando postarmos novidades aqui para você. Como você deve ter percebido, por aqui a gente se dedica a falar especificamente sobre notebooks. Todas as semanas a gente posta unboxings, reviews e novidades do mercado brasileiro de notebooks e facilitamos a vida de milhares de consumidores através das nossas ferramentas de compra. A gente já foi citado por diferentes marcas como referência no assunto e até entrevistamos importantes personalidades do mundo da tecnologia para arrancar informações privilegiadas para você. Então, se você quer saber qual notebook comprar, aqui é o melhor lugar para se começar. Eu e o Lenovo IdeaPad 3i vamos ficando por aqui, mas eu vejo você novamente no próximo episódio. Aquele abração, boas compras e até lá!